Oi, gente. Só dar uma palavrinha, né, pra gente lembrar esse domingo agora, né? Acho que todos sabem, começamos um novo ano litúrgico. Sim. E esse ano é o ano C da igreja, em que serão lidas as passagens do Evangelho de São Lucas. Então, como é um ano novo, até a ideia do brinde, né? Estamos começando um ano novo, né? Vamos ver se o pessoal chega para a gente brindar juntos. Mas, junto com isso, nós estamos entrando num período muito significativo para nós, católicos, que se chama o período do Advento. O que seria o Advento, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre o Advento? Preparação para o Natal? Mais ou menos isso, preparação para o Natal, exatamente. Para a vinda de Jesus. Você sabe o que significa a palavra advento? Exatamente? Espera. Espera? Advento significa espera. O que é advir? Aí a gente vai se preparando durante esse mês todo de dezembro para poder receber a luz que é Jesus Cristo. Até a gente tem o símbolo do Advento, que é a coroa do Advento. Não sei se na outra igreja nós já abençoamos a nossa coroa. Eu não sei se fizeram isso. Não, né? aqui a gente não teve. Não. A gente não fez esse ano. Ah, tá. Então é uma coroa do Advento, é uma coroa que é um círculo infinito. Essa é tua? Não, né? Não, não é minha. Mas só posso mostrar. Esse Posso pegar? domingo que passou teve O Foi casal o primeiro domingo do É o Advento. primeiro. É o primeiro domingo, Mas teve- quando se acende a primeira vela, que é a vela roxinha. Eu vi dois casais, foi do pai dele que É? abençoaram. Dois Então. casais. São 3 velas roxas e uma vela rosa. Então nós no domingo, que é o primeiro domingo do Advento, onde se inicia o ano litúrgico, se acende a primeira vela, né? E depois se acende, cada domingo a gente acende uma, e ao acender essa vela a gente está acendendo o quê? A vela para esperar a vinda de Cristo, que é a luz. Então é uma simbologia, mas que tem um significado muito grande. Quem puder e quiser se aprofundar e ter sua coroa do Advento na sua casa, é uma experiência muito bonita. Aqui eles não anunciaram, agora que eu me reparei, eles não anunciaram, não pediram para anunciar, não falaram nada, mas tem no office para vender, quem quiser, só não anunciaram realmente. É porque, tipo assim, né, a gente tinha até pensado em fazer, porque justamente é as 4 semanas que a gente segue meditando, né, as passagens, a caminhada até a chegada de Jesus. Então as leituras são feitas mais nessa parte da caminhada para E por que rosa? de Jesus. O rosa é justamente na semana que de Jesus... Terceira semana na semana que, é a semana que alegria. ele nasce. A Semana da Alegria, a gente fala, né? Que é um anúncio, a gente já está É a sabendo. única que tá época do chegando. ano que o padre se veste de rosa. E tem também na Quaresma, é o 4º domingo, tá? Que também é um domingo que a gente fala, a gente fala são o Gaudete e o Laudete, né? Então são duas partes que é os únicos dias que se usa a rosa que são de alegria, que já está chegando, né, a chegada de Cristo, e já está chegando a nossa salvação, que é a ressurreição de Jesus. Então são os únicos dois. Tá nesse domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Francisco Xavier, que junto com Santa Teresinha do Menino Jesus é padroeiro das missões. E nós queremos ler através da vida de São Francisco Xavier o Evangelho de hoje, esse Evangelho da terça-feira do Advento. Jesus louva a Deus. E por quê? Porque Deus dá a conhecer os mistérios aos pequeninos. E diz assim: ninguém conhece quem é o Pai, o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vejam, aqui está o grande mistério da evangelização. Antes que os missionários saiam de casa, Deus já está trabalhando nos corações. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas são convertidas pelo mestre interior.
que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, palavra eterna de Deus, está presente em todos os corações humanos com graça suficiente. O que é isso? Graça suficiente é aquela quantidade mínima da graça divina para que a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, como os pagãos lá da Índia, da China, do Japão, que foram evangelizados por São Francisco Xavier, a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ao ouvir o pregador, consiga dizer sim, ajudado por Deus, auxiliado por Deus, para dizer sim e se converter. Essa é a chamada graça suficiente. É graça suficiente para iniciar o processo de conversão, não é graça suficiente para que a pessoa seja salva. Para que a pessoa seja salva, a única graça suficiente é a graça santificante, que a gente só recebe pelo batismo, necessário pelo menos em desejo, diz a Igreja, e pelo perdão dos pecados, obtido no sacramento da confissão, da reconciliação. Então, é por isso que São Francisco Xavier foi até o outro lado do mundo para anunciar o Evangelho. Ele mesmo diz, com toda a dor e entusiasmo missionário, que ele iria pelas universidades da Europa, pegando as pessoas pela gola, para dizer quantas almas estão se perdendo no Oriente, porque embora tenham graça suficiente, não tem quem pregue. E porque não tem quem pregue, elas não se convertem, não pedem o batismo e não chegam no caminho da salvação. Miseravelmente nós temos alguma espécie de preguiça de acreditar que as coisas sejam verdadeiramente assim. Para nós é muito mais cômodo nós continuarmos no cristianismo burguês, de ficar quietos nos nossos sofás, sem ardor e sem zelo missionário, dizendo: todos os seres humanos receberam a graça de Cristo, são todos cristãos anônimos, eles são cristãos, mas nem sabem que são cristãos, serão salvos. Ora, se fosse assim, vidas de missionários como São Francisco Xavier seriam vidas ridículas e não vidas a serem imitadas. Se fosse assim, a vida dos mártires que não quiseram ofender a Cristo, voltando ao seu paganismo originário, seriam vidas ridículas. Ora, se nós estamos na igreja dos mártires, na igreja dos missionários, a mesma igreja desses santos, que durante séculos fizeram o que a Igreja Católica sempre fez, então só existe uma atitude nossa: é estarmos gravemente incomodados de vermos nesse planeta 7 bilhões de pessoas se perdendo porque não tem a graça santificante de Cristo. Tem o suficiente para nós irmos lá e pregarmos o Evangelho e convertê-los, mas não é o suficiente para salvá-los. Que São Francisco Xavier nos pegue, pelo menos espiritualmente, pela gola, chacoalhando o nosso torpor, para que nós ajudemos a Cristo, que quer ser conhecido. Ele é aquele que quer revelar o Pai e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Ele quer isso com a nossa colaboração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem,
Mais uma vez, bem-vindo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Próximo ano. Pô, não quer beber hoje, né? Quer beber? Pois é. Só porque eu trouxe cachaçinha hoje. Nós hoje vamos ver a segunda tábua. Na aula passada nós vimos a primeira, com os 3 primeiros mandamentos. Quem lembra os primeiros 3 mandamentos? Amar a Deus Deus sobre todas as coisas. Guardar os domingos. E o nome do... É não falar o nome de Deus então. Esse é o segundo. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e festas de guarda. Né? Agora nós vamos ver os outros 7, que são a segunda tábua. Quando Jesus não simplificou, mas reposicionou dizendo: vos direi amar a Deus acima de tudo e ao próximo como eu te amei, ele juntou os 10 testamentos nesses 2 comentários, basicamente dizendo: amar a Deus acima de tudo, a primeira tábua; amar ao próximo como eu te amei, a segunda tábua. A verdade é que existe gente que acha que uma tábua é mais importante que a outra. Não é. Na verdade, elas se complementam. Você não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Não existe. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus, porque o amor de Deus está refletido no amor ao próximo, no caritas, nesse amor, que no latim é do ágape, né? Esse amor eterno a Deus acima de tudo. Então, essas 2 tábuas se complementam. E de uma forma ou de outra, muitos desses 7 vão estar interligados sobre a mesma ótica, que nós falamos parte da ótica da dignidade humana. Você vê que tudo que na verdade vai contra a dignidade, você vai ver que todos os 7 mandamentos falam sobre atos que vão afetar a dignidade humana. E ao afetar a dignidade humana, está afetando a Deus. Por quê? Porque o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Então essa questão da dignidade é muito forte na fundação da nossa fé. E você vai ver que a dignidade com o homem, mas também com o meio ambiente, com o ato, com o trabalho, com o esforço, com a criação, com os animais. Então tudo se reflete nos mandamentos e acabam depois se refletindo nas outras formas de ver esses mandamentos. Aí você vai ter os tipos diferentes de pecados, você vai ter as virtudes, você vai ter os preceitos, você vai ter todas as formas em que você olha esses mandamentos de uma outra forma agora sobre uma ótica de ação, ou se uma ótica de intenção, ou se uma ótica de atitude, ou se uma ótica de participação. Tá? Então, nós falamos o primeiro, o segundo, o terceiro. Vamos falar, hoje nós entramos no 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Parece um mandamento relativamente simples, né? Mas eu na última aula, na primeira aula, na primeira tábua, eu falei sobre um aspecto em que vocês vão ver também que vai ser repetitivo nessa questão de todos os mandamentos, além dessa questão da dignidade, que é a questão da ordem. Lembra que eu falei sobre a hierarquia das coisas? Quando as coisas começam a perder a ordem, a coisa começa a perder a estrutura, e aí que se aplica muitas vezes é a oportunidade para o pecado, quando você começa a inverter a ordem das coisas. É o filho que não respeita o pai, não reconhece essa ordem moral, hierárquica que existe no estabelecimento. Porque, se você pensar, a família, a primeira dificuldade, eu vou usar esse termo dificuldade, porque na verdade é uma dificuldade que o mundo colocou na vida das pessoas para começar a abalar exatamente a igreja doméstica, que é a família. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, honrar pai e mãe, mas esquece que honrar pai e mãe, na verdade, é um mandamento sobre a ótica da igreja doméstica, da família. Mas o que é a família? Até o conceito de família tem sido deturpado, transformado com o passar do tempo. Porque é fundamental, se alguém quer quebrar a nossa fé, que você quebra a estrutura básica da sociedade, que é a família, que é a nossa igreja doméstica. Então, é importante nessa questão do honrar pai e mãe
entender, é verdade, os filhos devem honrar pai e mães. Porém, os pais e as mães devem ser honrados. Honrados no sentido que eles têm que agir de forma em linha com os ensinamentos de Deus também. Para quê? Para criar essa honra que os filhos vão olhar como exemplo e ter motivo para honrar. Se a ação dos pais com relação aos filhos não é honrosa, é muito difícil você querer que os filhos compreendam até o conceito de honrar o pai e a mãe. Então, esse mandamento, apesar de quando você olha simplesmente parece ser uma coisa de filho para pai, é a estrutura familiar que está por trás do mandamento. É essa igreja doméstica. É esse movimento em que os pais, eles têm que dar uma formação moral para os filhos. Eles têm que dar uma formação intelectual para os filhos. Mais uma vez, muitas vezes a fé vem pelo intelecto. Eles têm que dar uma estrutura física para os filhos. Ninguém está falando em mimar e ficar mandando... Não, mas uma estrutura física e básica. Para quê? Para que a criança tenha uma vida digna. E digna não significa luxo. Tem muita gente que vive no luxo de forma não digna. E tem muita gente que vive na pobreza de forma muito digna. Mas os pais são responsáveis por dar essa estrutura. Os pais também são responsáveis por dar uma formação religiosa. Introduzir os filhos à fé. Não é incomum você pegar pessoas, crianças de catequismo, 9, 10 anos, já 11 anos, indo para fazer a primeira comunhão, que não sabem fazer o sinal da cruz corretamente. Não sabem rezar um Pai Nosso. Não sabem rezar uma Ave Maria. Não experimenta a fé dentro de casa. Mais uma vez, da igreja doméstica. Então, é importante que os pais hajam para que sejam honrados. É importante os filhos entenderem a importância de honrar, até por essa questão de ter a ordem dos valores de forma correta. Os filhos, por sua vez, também, honrar não significa obedecer. Muitas vezes, não, honrar pai e mãe significa fazer tudo que os pais... Não. Honrar significa honrar. Se você obedece a seus pais, mas na primeira oportunidade você está falando mal do seu pai para um amigo, você não está honrando os seus pais. Se os seus pais estão passando dificuldades, a tua preferência é o teu trabalho, ou você não está honrando os teus pais. Então, honrar no sentido profundo de ter aquele papel de soberania na tua capacidade de amar dentro dessa estrutura familiar. Esse é honrar ao pai e mãe, é cuidar do pai e da mãe. A igreja exclusiva diz que no início os pais e a mãe cuidam das crianças, dando a estrutura, para que no fim da vida os filhos cuidem dos pais. Esse amor filial e entendimento de ser grato. É importante constantemente lembrar também os filhos de que tudo que eles são, tudo que eles têm, vem do esforço dos pais, dos sacrifícios dos pais. Para que eles nunca, em inglês eles falam, taking it for granted, né? Que passe a ser uma coisa normal, já tem, já tive, então agora não devo mais nada a ele. Não devo mais nada a ela. Não. Essa dívida é para a vida inteira. E o momento, segundo a nossa formação, de ser retribuído é quando os pais passam a precisar dos filhos. Esse é o ciclo da vida. Isso é honrar pai e mãe. Certo? Então tem dois aspectos. Um aspecto é o aspecto positivo. Dar formação, dar criação intelectual, dar formação religiosa, dar estrutura física, dar criação moral. Porém, tem também o lado de corrigir e repreender. Isso também faz parte das funções do pai dentro do quarto mandamento. Tem que corrigir, tem que repreender. Não gostou? Paciência. Certo? Então é importante entender que o quarto mandamento não é uma coisa unilateral de filho para pai, mas engloba todos esses aspectos. E o que eu vou tentar hoje é tentar trazer as noções
do não básico dos mandamentos. Porque você lê os 7 mandamentos, eles são óbvios. Você quase não precisa de explicação sobre eles. Mas o que eu vou tentar trazer é exatamente essa ótica das várias camadas que existem em cada um desses mandamentos e como eles foram colocados para nos preparar. Porque a verdade é que os mandamentos, todos os 10 mandamentos, basicamente nos preparam para 2 coisas: fazer o bem e fugir do mal. É o nosso GPS. Está ali na nossa cara dizendo, se você fizer isso, todos os mandamentos têm um lado, como eu acabei de explicar nesse, o positivo e o negativo. Você deve fazer isso e você deve evitar isso. Ou você deve fazer o bem e você deve evitar o mal. Tá certo? Alguma pergunta sobre o 4º mandamento? Deixa eu colocar um adentro. Eu escutei uma vez o padre Christian, ele falou uma coisa bem interessante, né? Do 4º mandamento. Para os filhos, a gente tem que dar tudo o que eles precisam, mas não tudo o que eles querem. E nós, em relação aos seus pais, nós temos que dar tudo o que eles precisam, não o que eles querem. Então a gente tem que ter esse cuidado, como o Edu falou. Não só o respeito, mas sim você ter uma honraria de justamente seguir, né, o que eles pedem e o que eles nos ensinam. E a igreja doméstica começa na nossa casa. A gente não prepara um ser humano para colocar numa catequese, colocar numa escola, e a gente conhece exatamente o filho, conhece o pai através do filho. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, sempre estar cuidando dos nossos filhos, né? Ela cuida para sempre. Feliz ano novo. Sem problema. Feliz ano novo para você, tá? Feliz ano novo. Obrigada, Edu. Desculpa. Um outro aspecto sobre... Tá bom, começamos agora o 4º. Um outro aspecto do 4º mandamento é que esse conceito de honrar pai e mãe não se aplica simplesmente ao pai e à mãe. Ele se aplica a todas essas questões da hierarquia e da sociedade. Então, se aplica também aos papéis civis, a hierarquia civil, a hierarquia dentro da igreja. Quer dizer, esse conceito você começa a ampliar. A família, ela é a igreja doméstica, é esse núcleo inicial. Mas você tem a sua comunidade, você tem a sua cidade, você tem o seu país, você tem o mundo. Então, existem hierarquias, esse conceito de respeitar e honrar se aplica. Tá? Que está tão, desculpe já chegar falando, mas que está tão em falta hoje em dia, né? Exatamente, porque existe uma desordem de valores. Exato. Essa é a grande questão. No momento em que você... Não, na hora que você estava falando aí, eu lembrei de um negócio que eu vi hoje, que é essa questão da troca até dos valores. A pessoa colocou assim, a minha bisavó teve 16 filhos, a minha avó teve... Minha tataravó teve 16, a minha bisa teve 11, a minha avó teve 4, minha mãe teve 2, eu tive um pet e ele é castrado. Ou seja, é o que a sociedade está se tornando hoje em dia realmente. É a questão das trocas de valores, a questão toda essa questão da hierarquia, tudo mais. Mas isso aí é uma ponte perfeita para o próximo. Te agradeço, depois eu mando o cheque. Mas... Vamos passar então para o próximo, já aproveita a ponte. Não matarás. Por que é uma ponte perfeita? Existe uma cultura da morte. Existe uma cultura da banalização da vida humana. Uma cultura onde uma pessoa chora porque tem um cachorrinho morto na beira da estrada e é a favor do aborto. Uma cultura onde você cria leis que permitem que as pessoas matem ou se matem, para que a pessoa se sinta tranquila de matar ou se matar. Porque se existe uma lei, é porque é certo. O momento onde há uma desconexão entre as nossas escrituras e os nossos valores morais da fé cristã e o Código Legal e Penal. Os dois não andam juntos. Mas a sociedade os percebe como um só. Se é contra a lei, é errado. Se não, é certo.
E a sociedade começa a operar nesse sentido. Então você vê coisas como a eutanásia, como o aborto, como a liberação de drogas. Todas são formas de matar. Na medida em que você está destruindo a criação, você a está matando. Porque matar não se aplica somente, não matar não se aplica somente à questão física de morte. Mas lembre que cada vez que você peca um pecado mortal, você está matando a sua alma. Você está se afastando, matando a sua conexão com Deus. Você está se afastando de Deus. É um tipo de morte. Na medida em que você deseja o mal para alguém, você está matando aquela pessoa no seu coração. É um tipo de morte. Então, o aspecto que é importante nesse quinto mandamento é que ele se atém também não só a ações, mas a palavras e a intenções. O não matar aí é não matar todo e qualquer tipo de dignidade e atitude com relação a todos. A proteção do meio ambiente se aplica no quinto mandamento, porque você está matando a criação. Deus colocou os animais e a terra sob o domínio do homem para proteger e cuidar, não para destruir. Então, na medida em que você está atacando essas estruturas, você está atacando a criação. Então, também se aplica ao não matar. Então, é um aspecto muito mais amplo que simplesmente não matar um irmão. Né? Então, qualquer uma desses conceitos, por exemplo, nós fomos feitos para procriar, para crescer, para habitar o mundo, para buscar a santidade e amar a Deus. Qualquer atitude contra o processo natural é matar também. Pílulas anticoncepcionais é um aborto. Fisicamente falando, é um aborto. Fugiu a palavra agora daquela inseminação artificial. É um aborto. Por que inseminação artificial é um aborto? Exceto pelo que é inseminado, todos os outros são descartados. Exatamente. Então você estimula a formação de pré-vidas, você insemina um e o resto você joga fora. Ou usa para testes. Ou usa para testes, o que é pior ainda. Entendeu? Então, o processo natural de você bloquear, vasectomia, todo e qualquer processo que vá contra o processo natural da criação, da continuidade da criação, é considerado pecado contra o quinto mandamento. Tá certo? Tudo bem? Estamos seguindo? Eu não estou usando o celular não, estou usando minhas notas. Não. Então, um outro aspecto sobre o não matar está também sobre a questão da caridade e do cuidado social. Ao não agir com agressividade, não falar, não desejar o mal a ninguém ou não efetivamente agir, né, contra alguém, você está criando uma situação uma sociedade mais pacífica. Então, esse é o lado positivo. O não matar também significa cuidar, garantir a paz, ter uma atitude de solidariedade. Esse é o aspecto positivo do quinto mandamento. O aspecto negativo é não matar, né? Não abortar, é o não fazer, positivo e negativo, é o não agir contra a criação divina, ou não agir contra a dignidade de uma pessoa, ou de um grupo, ou de um país, ou de uma sociedade. Tudo bem? Eu falei rapidamente, mas deixa eu bater um pouquinho mais nessa tecla também. O abuso de qualquer substância
o que eu falei realmente sobre a questão de permitir as drogas e tudo mais, o abuso e o uso de substâncias também que te tirem da sua total coerência física, espiritual e mental, também é uma forma de se matar aos poucos. Drogas ilícitas, álcool, tabaco, todas essas substâncias vão te destruindo aos poucos. Até o excesso na alimentação. O excesso na alimentação também. Então, o lado positivo, eu vou sempre tentar trabalhar esses dois lados, né? Todos os mandamentos têm um lado positivo, o fazer e o não fazer, o buscar o bem e o fugir do mal. O lado positivo é a preocupação com a saúde, a proteção do ser. O lado negativo é o não matar, não destruir o ser. É imprudência com a nossa saúde, né? A gente sabe que faz mal e você vai lá. Você sabe que você tem que tomar um medicamento para você se curar, você evita que eu mato e você quer beber. Então tem que ter esses cuidados, né? Tudo bem até então? Quinto mandamento, sexto mandamento. Não pecar contra a castidade ou também não cometer adultério. Lembra que nós temos as duas versões do Êxodo e Deuteronômio e tem a catequética. Né? Não pecar contra a castidade ou não pecar ou não cometer adultério é, na verdade, o lado positivo desse mandamento é muito vinculado à questão da pureza e fidelidade com as relações humanas. Essas duas palavras são muito importantes sobre o aspecto do sexto mandamento. Pureza e fidelidade. Na medida em que você olha com pensamentos e olhares impuros, ou até com ações, para a mulher de um outro, você está indo contra que sacramento? Não cobiçarás a mulher do próximo. Não, sacramento. Perdão. Se você cobiçar ou agir contra a mulher do próximo, que sacramento você está indo contra? Do matrimônio. Mas sobre esse aspecto, você está indo contra um sacramento. Nada mais, nada menos do que atacando um sacramento. Então você já começa a ver a seriedade desse pecado. Mas o pior de tudo é que ao fazer isso, ao você ir contra o sacramento do matrimônio, você está também começando a criar conflitos que normalmente vão acabar gerando no quinto mandamento. Você vai ter problemas de agressão, você vai ter problemas de calúnia, você começa a tocar os vários outros mandamentos como resultado de você não respeitar aquela relação humana. E a questão da castidade é uma questão voltando aos valores, que a castidade não é a ausência de vontade, não é a ausência de não é a ausência de capacidade de você viver uma vida sexual, é a opção de você viver a sexualidade como um dom que foi dado a nós. Porque a sexualidade é um dom que pode ser usado da forma certa ou da forma errada. O problema é que um ambiente de pornografia que se estabeleceu distorceu a pureza da sexualidade. Então, o conceito de sexo hoje é um conceito distorcido. Se você esquecer e tentar voltar no tempo e pensar na pureza da relação íntima entre um homem e uma mulher, isso é sagrado e é abençoado. Agora, aquilo fora do casamento é o que eles chamam de fornicação. Não é abençoado, não é sagrado, não é certo. Entendeu? Então, é importante esses dois conceitos de você viver a sexualidade como nós fomos desenhados para viver e você respeitar as relações se combinam no sexto mandamento. Tá? Ou seja, quaisquer coisas sobre quaisquer atos que prostituição,
A prostituição vai contra o quê? O sacramento do matrimônio. Um deles. Poderia ser o adultério, sim, mas além de nós falamos sobre a questão da dignidade, a mulher foi feita para se vender? A mulher foi feita para vender seu corpo? O homem foi feito para comprar o sexo? Pensa, houve uma deturpação do que é viver a sexualidade. Entendeu? É a vida do sexo pelo sexo. É a questão de você usar alguém. Ao você usar alguém fora do matrimônio, se você não é casado, mesmo com solteiro, você usar alguém pelo prazer do sexo, vai contra a dignidade daquela pessoa. O homem não foi feito para ser usado. A mulher não foi feita para ser usada. Mais uma vez, voltamos àquele conceito da dignidade humana. Certo? Algum comentário mais? Não. Tá. Estamos tranquilos aqui no sexto? Importante que isso também não são só atos, são pensamentos, intenções. Tudo se aplica dentro dessa questão. Mas mais uma vez, vamos voltar àquela conversa sobre o pecado? Lembra? Sentimento e consentimento? Então ele fala, se você olhou com um olhar impuro para a mulher do próximo, uma coisa é você olhar, achar aquela mulher bonita, ou até se aquela mulher estiver usando uma roupa inadequada, aquilo vai naturalmente chamar a tua atenção. Outra coisa é você continuar olhando e passar a desejar. São duas coisas muito distintas. Certo? Mesma coisa se aplica ao homem também. Tá? Uma coisa é você olhar e se corrigir, né? Não, legal, roupa, essa roupa também, pronto, nossa, essa não é bem a roupa de ir para missa. Né? Aquele momento que você olha e nota, aí você deixa morrer. Né? O mais importante de tudo é essa respeitar a pureza e a fidelidade de uma relação matrimonial. Sobre a castidade, você viver a sexualidade de uma forma que honre a criação. E também tem a questão do homem ou a mulher se vestir de propósito para chamar a atenção, não tem? Tem. Isso também entra aí nesse sexto. Entra aqui também. O homem ou a mulher, eles se vestem de propósito, com uma roupa mais justa ou com alguma coisa assim, para que ele chegue no local, as pessoas notem e fiquem olhando, fiquem a desejando, por exemplo. Exatamente, que essa questão, o termo que usa para isso é escândalo. Né? É o momento em que você age ou faz algo que leve outras pessoas a pecarem. Então, quando você, de forma inadequada ou inadequada, se veste de forma provocativa, você está forçando pensamentos impuros. Olha a questão do negativo, que você não deve criar essa situação. Você não deve agir, você não deve pensar, você também não pode criar. Entendeu? Tu está falando uma coisa muito séria. E a gente, quando a gente é católico, a gente é praticante, a gente não é católico só dentro da igreja, a gente é católico fora da igreja. Então, a nossa conduta, o nosso vestimento, nós temos que ter um cuidado com tudo isso, com o que Deus nos deu, com esse corpo, né? E a outra coisa também que a gente fala, a gente tem, hoje é muito liberado os meios sociais, né? Então, é Facebook, é Instagram. Então, muitas vezes a gente posta dentro do Facebook uma conduta que a gente não faz dentro da igreja. A gente tem que ter um cuidado, porque tem pessoas que estão ali olhando e eles estão desejando aquilo. Né? Então isso cai também na parte sexual, né? Porque a gente fala assim, você de repente ficou parte dentro da igreja, mas chega na praia você libera geral, né? É foto de tudo que jeito, e bumbum pra cima, aquela coisa. Tem que tomar muito cuidado, gente. A mídia social hoje um dos meios mais fáceis, evidentes de ter casamento, de se pecar. Porque você está ali, você está visualizando coisas que realmente não são sadias para nós. É que na verdade, você para pensar, você respeito, né? Você está criando escândalo através de um meio digital. É isso. Você mudou o meio, mas a atitude é a mesma. Né? E um aspecto importante que é muito falado também, essa questão do homossexualismo. Por que a igreja é contra? Porque não foi assim que o homem e a mulher foram projetados. Isso vai contra a dignidade. A igreja não é
É importante lembrar que a igreja não é contra o homossexual. Ela é contra a atitude. O ato O ato. homossexual. Essa é importante, um ponto O importantíssimo. homossexual ele é bem-vindo, mas se ele praticar o ato que ele pratica, não é. Ele tem que viver a castidade, gente. Sim. É muito importante. É a mesma coisa da pessoa de segunda união, né? Por que a gente fala que dentro da igreja, a pessoa com uma segunda união, ela tem que se regularizar perante a igreja. A nulidade de casamento, como eles já passaram, só rapidinho. A nulidade, gente, não significa que aquilo, a igreja entende que aquilo não foi efetivado, tá? Não é que não existiu, não foi efetivado. Se existiu uma nulidade, é que aquilo não foi um casamento. Não foi válido. Não foi válido, tá? Então é uma nulidade, tá? Aquilo não se concretizou como um casamento, tá certo? Então por isso que a gente fala, quando a pessoa tem uma segunda união, a pessoa tem uma tendência homossexual, se ela vive a castidade, ela pode participar dos sacramentos. Se ela não vive, ela não pode participar. Como a Manusa falou, não é a pessoa, e sim a matéria, o pecado, o ato. Tá bom? Essa questão da nulidade matrimonial, eu fico com uma sensação, talvez uma sensação minha, pessoal. Mas eu estou vendo assim, talvez como muita gente querendo dar muito jeitinho, né? Porque antigamente uma nulidade conjugal Tinha que ir ao Papa. era um negócio assim, Aí o Vaticano. Mudou alguma coisa. Parece que agora assim qualquer coisa, você vê pessoas que às vezes foram casadas 10, 15, 20 anos pedindo nulidade, depois de ter filhos, até netos, é um negócio assim. Mas não é tão fácil, Não é tão simples, não é tão fácil não. Nós passamos pelo processo, foram quase 2 anos em entrevistas. Entrevista e testemunha, não é assim, é bem. Não é um processo do tipo, não deixa eu pedir, acabou não. Muita gente falando disso hoje, parece que virou meio que uma modinha, vai. Não, mas Muita a igreja gente ela é bem... Olha, porque o que facilitou? Uma coisa facilitou. Demorava-se muito mais tempo, porque tinha que ser no Vaticano. Os processos não eram feitos nas suas dioceses. Então, até uns, não sei quantos anos, 5, 6 anos atrás, mais ou menos. eram processos muito mais longos, indo até o Vaticano. Isso realmente... E mais caro. E mais caro. Isso evitava até as pessoas tentarem. Eu fui Papa Bento. No que acabou isso e foi passado para cada diocese, por exemplo, aqui de Orlando, resolve, foi onde nós demos entrada no nosso caso. Isso agilizou muito o processo, mas o processo continua existindo. Existe um julgamento, existe... Por exemplo, para poder dar entrada, existe um preparo. Você tem que conversar com o padre, narrar sua história, para eles verem se é um caso ou não. Eles nem começam se não é um caso. É muito sério. Comparando, é que nem a história de um santo. Não é assim, fulano é santo. Tudo tem que ser provado e comprovado. Então, acho que o que abriu mais foi essa facilidade de não ter que ir ao Vaticano. É a vida, né? Como ela falou, é a vida no geral. Eles não veem uma... Ah, não, eu vou lá, separei, vou casar. Não. Eles veem Todo outra geral, né? Igual a gente fala, só dentro, o santo. O santo ele não é santificado, ele não é santo pelos milagres que ele faz. Ele tem que ter uma vida de santidade, ele tem que ter uma vida de caminho. Assim mesmo é a anulação do casamento. Tem que ter uma história, tem que ter um histórico. Não é se vou lá e vou anular, sabe? Então a igreja ela é bem cuidadosa com tudo isso. Ela é bem cuidadosa. Tanto que não é muitas coisas que vêm, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. 7º mandamento. Estamos vendo o 6º mandamento? 7º mandamento, não furtar. Alguém me dá algum outro aspecto do não furtar? Eu estou aqui falando aqui, mas me dá, se você conseguir pensar um outro aspecto sobre não furtar, é óbvio, não roube. Mas que outro aspecto poderia ter embaixo desse mandamento? Corrupção, influência. Corrupção, má influência, fraudes, não pagar dívidas. Complexo. Não pagar dívidas. Não cuidar do bem dos outros. Se essa dívida não pagar. Não cuidar do bem dos outros, você simplesmente... Você agir para tirar a dignidade de alguém, por exemplo. O roubar não é somente valores físicos. Você pode furtar a dignidade da pessoa. Hã? Você pode furtar a dignidade da pessoa. Você pode furtar a dignidade da pessoa. Esperança. Mudar a esperança. Está cada vez mais difícil
viver, né? Porque acho que na Europa agora você tem taxa para ter animal, o que significa que você não é nem dono do seu próprio animal. Independente de ser Brasil ou aqui, você paga o equivalente a IPTU, tudo isso demonstra que você não é dono de nada. Então, cada vez mais o próprio governo, seja ele onde for, ele ataca diretamente isso. É um comentário interessante, porque se você parar para pensar, por um aspecto de fé, nós realmente não somos donos de nada. Sim. Quanto mais nós formos donos de algo, mais apegados nós somos ao mundo. Então, o desapego, a pobreza de espírito, como é conhecida, não é um espírito pobre, é esse desapego aos bens materiais. Como disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu. É essa questão do desapego ao mundano. Uma frase que eu gosto para complementar, que eu sempre escutei e me marcou, quanto mais se tem, menos se é dono de si mesmo. E eu acho isso muito verdade. Até um exemplo, você tem 2 carros, pô, você vai ter que fazer 2 revisões, você vai ter que pagar 2 impostos, você vai dobrar suas responsabilidades. É menos tempo que eu tenho para mim. Eu sou menos dona de mim mesmo. Então, dentro dessa questão do não furtar também, mas ele diz o teu aspecto é diferente. É a questão do abuso do poder, sobre o que teoricamente você teria título, né? Propriedade. Né? Mas essa questão do não furtar, no fundo, está muito, muito fortemente conectada ao respeito do que é alheio, a sua relação do que pertence a alguém e a forma como você lida com isso. Respeitar o que é de outro está exatamente aqui. Na medida que você não respeita, você está roubando algo. Então, por exemplo, a honra e a dignidade do trabalho. O não furtar está dentro disso também. O trabalho tem que ser honesto, tem que ser digno. Então você não se envolve em corrupção, em atividades questionáveis. Você não age com a destruição do meio ambiente. Você está furtando a criação. Aqui também está. Quer dizer, o respeito à propriedade alheia gera justiça social. Justiça social gera paz. Quer dizer, as coisas começam a se conectar. Uma atitude leva a outra, que leva a outra, leva a outra. Se você quebra qualquer um desses aspectos, você começa a criar uma desordem na estrutura daquela micro-sociedade ou macro-sociedade. Tá? Então, o não furtar engloba todas essas questões. A honestidade do trabalho, a dignidade do trabalho, o respeito à propriedade, e ao você trabalhar para criar um ambiente de respeito e gerar uma justiça social, você está gerando mais dignidade para aquela sociedade. Fala-se o homem aqui, mas no conceito da pessoa, do ser humano. Né? Sétimo, vamos bem? Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho tem a ver com a verdade e honestidade em palavras e intenções. Acho que o aspecto importante que vai ser, nós vamos ver praticamente em todos os mandamentos, essa questão interna. Existe em todos eles o ato externo e o ato interno. É sempre palavras e intenções. Não matar em palavras ou em intenções, em ação ou em pensamentos, externo ou físico ou interno. Entendeu? E agora, não prestar falso testemunho é você
não caluniar. Você fofocar, você caluniar, você prejudicar, como nós estávamos conversando, a dignidade de outro, está aqui dentro desse mandamento, que também está dentro do 7º mandamento. Você está roubando a dignidade daquela pessoa, ou destruindo a dignidade daquela pessoa. Então, prestar falso testemunho nas ações e nas intenções está dentro de verdade nas palavras e nos sentimentos. Porque essa é a busca. Se você tem verdade nas palavras, mas os teus sentimentos não são verdadeiros, você está em desordem. Concorda comigo? Você não está em equilíbrio. Então a busca é você conseguir agir com verdade nas palavras, mas se transformar. Por isso que a vida de oração é tão importante. Seguir a palavra é tão importante. Por quê? Porque essa transformação em que a tua forma de pensar se aproxima da verdade, da única verdade. Com isso, os teus atos começam a mudar. E os teus atos começam a mudar, a resposta da sociedade começa a ser diferente com relação a você. Uns se aproximam, outros se afastam. Mas isso é bom até. Os que são afastos é bom, mas é porque você professou a sua fé, trazendo para o seu dia a dia os ensinamentos. Aquela questão da coerência. Você na igreja age de uma forma, no Facebook você age de outra, você não está trazendo para a sua vida os ensinamentos. Ao trabalhar a verdade nas palavras e a honestidade nas suas ações, você vai gerar um ambiente de relacionamento mais forte. Vai haver mais pureza nas suas relações. Certo? Essa pureza traz a paz, traz justiça, começa a trazer todos os outros meios de critérios, né? Traz fidelidade, né? A coisa volta, é que eles são entrelaçados, né? Hoje eu comentei um post de um amigo, vim até agora aqui ler, bem sucintozinho, bem pequenininho, botou assim: quanto mais verdadeiro você é, menos amigos você tem. Isso realmente é um fato. Eu até botei bingo para ele. É um fato, e é um fato interessante na medida em que você... Tudo depende do ambiente que você está, né? Quando você... Porque ser verdadeiro, às vezes as pessoas confundem ser objetivo com ser rude. Falei isso hoje também. Né? Você, às vezes a pessoa é rude e fala, não, estou sendo objetivo. Não, está sendo rude e mal educado. Você pode se ater à verdade, mas continuar tendo aquela... Nós falamos do caritas, né? Aquele amor ao próximo. Da forma em que você coloca essa verdade, é uma forma para não atacar a dignidade daquela pessoa. Então a reação daquela pessoa vai ser uma reação de se juntar a você. Mesmo que você esteja fazendo uma crítica, aquela crítica vai ser entendido como uma demonstração de amor. Se você disser a mesma verdade de forma errada, aquela crítica parece o não matar, né? Parece agredir o orgulho, ou a moral, ou a autoridade. Você está retirando daquela pessoa uma coisa que aquela pessoa vê de valioso, né? Então, por isso que é importante. Agora, tem gente que não quer ouvir a verdade. Essas pessoas que se afastam, você naturalmente se afasta. Continua disponível, nós temos que estar disponíveis a todos os nossos irmãos, independente se eles concordam ou não conosco. Mas nós não temos que ficar tentando modificar todo mundo. A pessoa, você só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Você coloca a faísca, lembra que nós temos experiência pessoal de tentar evangelizar e piorar a situação. Principalmente com filhos. Principalmente com filhos.
Entendeu? Pensei que era um privilégio só meu. Entendeu? Então, é entender que nós... Então, tudo 3. Nós trabalhamos a partir da oração, a partir, lembra do quarto mandamento? De você prover uma formação religiosa, intelectual, moral, com atos e pensamentos, intenções. Os filhos vêm, eles podem discordar, eles podem achar que eles são independentes, mas se eles estão vendo consistência no seu padrão moral, num dado momento eles vão falar, deveria ter prestado atenção. Eles vão naturalmente começar a imitar. Nada como o tempo. Nada como o tempo. Eu tive uma conversa há pouco tempo atrás, meu filho está com 26 anos, e agora, há muito pouco tempo atrás, ele fez um comentário comigo, que é a minha forma de pensar, mas que eu não me lembro nunca de ter tido essa conversa com ele. Sabe aquele negócio assim, uma coisa que você acredita e vê, mas você não fala simplesmente? É uma tua forma de ser. Aí ele falou, eu falei, pô filho, interessante, eu não me lembro de ter tido essa conversa contigo. Ele falou, pai, eu prestei muito mais atenção nas suas ações do que nas suas palavras. Olha, pô, eu chorei. Olha que coisa legal. Que coisa legal se você tem, né? Se você tem uma vida digna, né? Mas que coisa legal, ao mesmo tempo assustadora, né? Porque para as pessoas que não levam a vida dentro de um padrão moral, é difícil você recuperar na pessoa no momento que os filhos se tornaram adultos. Não tem um parâmetro. Daí a importância da igreja doméstica, daí a importância do quarto mandamento, daí a importância de você criar essa questão intelectual, formação religiosa, formação moral, né, dentro de casa. Uma catequese vai complementar, mas não vai criar. Tem que ser criado em casa. Os professores, uma escola, eles vão complementar. Certo? Só um adendo ali, né? Quando a gente fala, né, que a palavra ela comove, mas o exemplo arrasta, né? Então, é que o Edu falou, muitas vezes os nossos filhos eles não se ligam muitas vezes às nossas palavras, mas eles sabem passo a passo que nós damos. É uma coisa muito bonita, porque eles vão vendo e vão dizendo, é assim que eu tenho que agir, é assim que porque a gente vê realmente, como eu falo, a gente conhece a família, conhece o pai através dos filhos. Isso uma vez eu tive uma experiência com meu filho. Eu já tive 2 ou 3 professores que já falaram assim, a gente conhece o Vitor, conhece os pais através do Vitor. Porque você realmente cria na igreja doméstica, você cria uma personalidade diferente. E mesma coisa que eu sempre falo, né? A gente tem que fazer a reparação de tudo que você está falando. Nós temos o lado negativo, mas tem a reparação, tem o lado positivo também, que a gente pode reparar. Nada está perdido. Eu ia exatamente fechar com esse comentário. Espírito Santo. Não, mas é bom, porque o lado negativo é o não fazer, não fofocar, não caluniar, né? não destruir de nada a pessoa. Mas qual é o lado positivo? Que é responsabilidade do católico. Reparar os danos causados. Se você o fez, você precisa reparar. Não é só, não, está feito, está feito. Não. E não é só ir confessar com o padre, não. Se você destruiu a criação, você tem que ir lá tentar reparar. Tentar. Se a pessoa não quiser, não tem muito que você possa fazer. Mas é nossa responsabilidade, se nós erramos nesse sentido, de reparar. Então esse é o lado positivo da ação, do fazer. E o não fazer é tentar não levantar falso testemunho. Certo? Uma palavra que é muito usada nessa questão do levantar falso testemunho é hipocrisia. Hipocrisia. Define hipocrisia. Bom, hipocrisia. O que é hipocrisia? Quando você fala uma coisa e faz outra. Ou tipo você ser fala falso. mal da pessoa por trás e é amiga dela pessoalmente. Como Jesus falou para os Hipócritas. seus hipócritas, que eles estavam
agindo contrário da palavra de Deus que eles pregavam. Por isso que Caiado, né? A gente fala, é bonito por fora, mas por dentro... Então, assim, a hipocrisia, né? É de hipócrisis, do latim, né? Que na verdade é desempenhar um papel. Na medida que você está sendo hipócrita, você está provendo falso testemunho ininterruptamente. Você está sendo algo que não é verdade. Então, há uma palavra que às vezes é usada, não, o cara está sendo hipócrita, mas é uma palavra de muito peso. Você vê uma pessoa que é realmente uma pessoa hipócrita, é a pessoa que está pecando contra o 8º mandamento ininterruptamente. Não tem a verdade nem em atos, nem em intenções. Certo? 9. Não cobiçar ou desejar a mulher do outro. Poder estar próximo também. Contra o 9 casa com que outro mandamento? Não cometer adultério, né? Realmente isso. Você não desejar, não cobiçar Um a mulher. fazer o outro cometer, né? Às vezes a pessoa é solteira e ela faz o outro cometer. Exatamente. Entendeu? Você não... É a questão da... Diga-me quem andas que direi quem és, né? Exato. Essa questão da preocupação das companhias, é porque a companhia, ela precisa ser igual ou melhor que você, nos valores, critérios morais que você tem. Porque no momento que você titubear, aquela pessoa tem que te trazer, puxar para cima. Uma pessoa que tem valores questionáveis, que não estão alinhados com os seus valores morais, ou com os valores morais que você quer desenvolver, que você está trabalhando para desenvolver, todos têm momentos de altos e baixos. No momento de baixo, aquela pessoa te puxa para baixo, ela está abaixo do teu padrão moral. Eu tenho uma dúvida aqui, por que essas duas não se unem? Não desejar a mulher do próximo e não cometerás adultério. Praticamente é muito, né? Muito próximo. Eles são muito próximos, mas é porque uma ótima pergunta. Ainda bem que a gente ensaiou. Ficou bom? Pareceu natural. A diferença aqui, nós vamos ter uma aula sobre as virtudes. Tá? E nessa aula sobre virtudes, deixa eu só ver quanto tempo tem aqui. Sobre as virtudes cardeais, né? São 4 virtudes cardeais. Tem a temperança. Alguém sabe as outras 3? Vamos lá. Chuta. Nós vamos ver em detalhes cada uma delas. Mas só ver se vocês chutam. Temperança. Nós não vale. Mas eu falei temperança. Temperança. Vamos lá. Prudência, justiça e fortaleza. São as 4 virtudes cardeais. Você vê que a nossa estrutura, sempre que você sai do equilíbrio, uma dessas 4 foram atacadas. E nós permitimos uma dessas 4 serem atacadas. Então, são portas por onde o inimigo pode atrapalhar a nossa vida. No 9, a temperança é a sua capacidade de vencer os instintos. Essa é a temperança. É a tua força e capacidade, pelos seus valores morais, de vencer os seus instintos. Então, o nono mandamento tem uma questão muito forte sobre essa questão da temperança. E essa palavra temperança é muito usada dentro da fé católica. Porque essa temperança está muito ligada à cobiça, que é um problema sério. No momento que você começa a roubar por isso, no momento que você começa a matar por isso, no momento que você começa a desejar por isso, no momento que você começa a difamar por isso. Você vê como
só a cobiça ataca tantos mandamentos. Então o nono tem uma questão muito forte com relação a essa questão de você buscar controlar, ter controle sobre a tua temperança. E veja bem, o nono é você cobiçar a mulher alheia. Você pode estar cometendo adultério com uma mulher solteira. Então, apesar das duas estarem muito ligadas a atacar o sacramento do matrimônio, os objetos podem ser muito diferentes entre um e outro, né? Mas o nono tem essa questão. O nono, especificamente, você tem uma mulher casada, eu posso ser solteiro. Eu não estou cometendo adultério ao ir atrás de uma mulher. Eu sou solteiro. Mas aquela mulher é casada. Ela está cometendo adultério. Eu estou cometendo contra o nono mandamento. Entendeu? Então, ela estará cometendo um pecado contra o sexto mandamento, eu estarei cometendo pecado contra o nono mandamento. Ela está cometendo adultério, eu estou desejando a mulher alheia. Tá? Ou seja, eu tive um impulso sexual com relação àquela mulher, que pode ser instintivo, animal mesmo, animal, e eu não tive condição de controlar isso. Ou seja, eu não tive a virtude da temperança. Tá? Vamos ver isso com mais calma, né, na aula de virtudes. Vamos falar em detalhes sobre essas quatro. Mas foi um bom comentário que deu a chance de introduzir esse conceito. Só dar uma... basicamente, o primeiro ele fala mais sobre a castidade, tá? E o segundo ele fala mais sobre a pureza, tá? O pudor, a pureza. Então seria isso, como o Du mesmo exemplificou. Porque o outro é a castidade, você honrar aquele matrimônio, o padre, no caso, honrar o celibato, o consagrado, é mais voltado. E esse ele volta mais na... Ser casado também, né? Mas digo assim, nesse caso aí, como tu falou, ele vai mais na linha da pureza, do pudor, entende, gente? É um pouquinho... Vocês estão com o livro do Catecismo aí? Sim. Então vamos lá. Eu estou. Só para a gente não perder o hábito. Bom. Qual? De 1809. 1809. Alguém pode ler para mim? Eu deixei meu... A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e procura equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites sensíveis para o bem. Guarda santa discrição e não deixa-se levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não vá atrás de tuas paixões e dos teus prazeres abstente. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade. Certo? Temperança. Quando começar a aula de temperança, nós vamos fazer logo um joguinho. Revisão. Já foi dada dica, né? Está dada a dica, né? É. Estamos bem com relação ao nono? Décimo. Não cobiçar os bens alheios. Me dê duas palavras que estão alinhadas com ruins, de atitudes e intenções ruins, que estão alinhadas com esse mandamento. Inveja. Ótima palavra. Essa era uma das duas que eu estava buscando. E a outra? Desejo. Desejo, com certeza. Mas é uma palavra que é mais forte do que desejo. Ganância. 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 E volta, mais uma vez, a cobiça. A cobiça ela é uma daquelas defeitos de alma, vou dizer assim, é uma das que leva à infelicidade. Porque ela nunca se satisfaz.
Então é impossível você alcançar qualquer tipo de satisfação com sentimento de cobiça. Porque o que você cobiça hoje, amanhã você cobiçará algo um pouco maior. Né? Então a inveja e a ganância estão diretamente ligadas ao 10º mandamento, que é você desrespeitar o bem alheio. Nesse caso aqui, é cobiçar, né? Querer. Desrespeitar é você estar em não roubar, no ato. Por isso que esses dois estão conectados. O 7º e o 10º estão conectados. Isso aqui é a intenção, é o teu querer. Você peca também exatamente pelo pensamento, né? Você não está praticando o ato, mas você está no seu íntimo, remoendo, permitindo. Né? E você, voltando à questão do desapego, né, que estava falando do mundo, esse 10º pensamento vai direto contra aquela conversa que a gente estava tendo sobre a pobreza de espírito, a pobreza na relação com o espírito, né? De você, esse desapego do bem material. Então, quanto mais cobiça você tiver, mais apegado você está. Isso. Mais valor aquilo tem na sua vida. E se aquele valor, que pode inicialmente ser pequenas e boas cobiças, se transformarem numa ganância forte, que outro mandamento você está indo contra? Vamos lá, basta que a gente pensar. Amar Deus acima de tudo, porque você está fazendo outros deuses. Exatamente. Por exemplo, o dinheiro, você faz o seu Deus. O poder. O poder. Poder, entendeu? Então, aquilo que inicialmente foi uma pequena cobiça, uma inveja, uma ganância, se transforma em algo tão doentio que começa a definir os seus valores. Você acabou de substituir Deus. Me faz lembrar muito da passagem Tiago e João, que são irmãos, falam para Jesus que a mãe deles pressiona eles e eles vão e falam assim: Jesus, me deu o lado direito e o esquerdo do Senhor. E quem assistiu a série The Show se mostra muito uma coisa que eles tiveram uma sensibilidade muito tremenda nessa passagem, que não é tudo real, né? A gente sabe lá. Mas essa parte eles tiveram uma sensibilidade tão tremenda que eles chegaram e falaram, mostraram, Jesus chegando para Maria e falou: mãe, eles convivem comigo e eles ainda não entenderam o que eu vim fazer aqui. E quando é que eles vão entender? Está fora dessa sala aqui, mas quando porque Jesus fala, eles não entenderão. Jesus fala para eles: vocês não vão entender o que vos digo. E para isso eu mandarei um Paráclito. Para isso eu mandarei o Espírito Santo. E somente após Pentecostes, e quando o seu intelecto foi alimentado pela infusão do Espírito Santo, que eles puderam compreender os ensinamentos de Jesus. Não, e até mais. E até mais isso, o desejo, a ganância de ter as coisas. Por que a gente vai ter se a gente não foi feito para este? A gente foi feito para a vida eterna. E daqui a gente não leva nada. Não leva nada. Se você... Esse comentário é tão interessante porque a gente, sem a gente pensar na profundidade, né? A gente sempre pensa assim, a gente brinca, caixão não tem gaveta, né? Você não tem como levar nada. Mas deixa eu tentar me aprofundar um pouquinho. Nós não levamos nada. Não estou falando em deixar. Você deixa seus valores morais, né? O que você passou e deixou de legado para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua família, as pessoas que conviveram contigo, fica. Né? E pode ajudá-la a purificar a vida deles com a minha santidade. Então, você está salvando almas. Nós não levamos nada quando nós morremos. Até a segunda hora. O que nós levamos quando nós morremos? Vamos lá. Para mim, eu acho que o amor. Nós levamos o amor? O amor é um sentimento. O amor fica.
nós vamos receber um amor absoluto. Mas é uma pergunta. Nós levamos, por exemplo, se a gente segue os 10 mandamentos, nós levamos a vida eterna. Deixa eu tá na linha. Mas o que fica quando nós morremos? Corpo. O que vai e segue quando nós morremos? Espírito. As manchas de nossa alma seguem. Então, nós não levamos nada, é uma simplificação perigosa. Por isso que eu falei, até a segunda liga. É uma simplificação perigosa. Nós levamos sim todas as manchas dos nossos pecados. Então, a busca é viver as nossas cruzes aqui. A nossa vida eterna já iniciou. A nossa alma segue. A que nós temos hoje segue. Nós já somos eternos. Lá na frente você pega a direita ou a esquerda. Exatamente. Nós. Esse é um conceito muito importante. Tem duas bifurcações. Primeiro é cima e embaixo, depois esquerda. Pois é. Mas esse é um conceito importante, sabe? Mergulho só. É a questão importante, porque nós já somos eternos. A gente não pode esquecer disso. Né? Então, o lado negativo, mas olhando sobre esse aspecto do mandamento, o lado negativo desse mandamento é a cobiça, é a ganância, a inveja. Mas se você não tiver essa cobiça, essa ganância, a inveja, qual é o lado positivo que é criado? Eu não entendi a pergunta. Se você não pecar contra esse mandamento, ou seja, se você não tiver ganância, não cobiçar as coisas dos outros, não tiver inveja e não estiver naturalmente apegado às coisas do mundo, você vai ser uma pessoa mais Feliz. Feliz, com certeza, mas a palavra que eu estou buscando é generosa. Então, a generosidade e a partilha dos bens materiais é o contrapeso positivo das ações negativas do 10º mandamento. Entendeu? Então você vê bem como tudo, ao não agir de um lado, você leva a uma sociedade mais justa, a um ambiente mais pacífico, a um convívio mais feliz, verdadeiro, honesto, puro, de ação, de intenção, de palavra. Então, é sempre bom, quando pensar nos mandamentos, pensar sobre essas óticas, sempre do positivo e negativo. Né? O 10º mandamento, na verdade, nos chama muito a avaliar a forma como nós damos valor aos bens materiais. Esse é o chamado desse mandamento. Tá? Fundamental de viver os mandamentos hoje, como nós falamos. Próxima aula, os preceitos da igreja e princípios morais da vida cristã.